Voltamos com mais uma aula de matemática. Eu sou Jéssica e te convido a ficar até o final dessa aula, porque o conteúdo está bastante interessante. E se você não é inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve e fica por dentro de tudo que está rolando aqui, tá bem? E o nosso conteúdo de hoje é lógica matemática, tá? Vamos começar aqui, ó. Tudo que vai girar em torno das proposições, tá bem? Então, proposição é uma frase afirmativa, né? Ela contém um sujeito e um predicado, que deve atribuir sem ambiguidade, que significa sem nenhuma dúvida, tá? Um dos valores lógicos de verdadeiro ou falso. Então, proposição é tudo aquilo que eu posso dizer que é verdade e tudo que é mentira. Vou colocar aqui uns exemplos, tá bem? Então, aqui eu vou ter exemplos do que seria proposição, tá bem? Primeiro aqui eu tenho, olha, hoje não choveu. Pode ter chovido? Sim, como também pode não ter chovido. E aí, se eu consigo agregar um valor de verdadeiro ou falso, independente se realmente é verdadeiro ou se realmente é falso, é uma proposição, tá bem? Esse segundo exemplo também. 2 mais 5 é igual a 7. É verdade? É verdade. E eu tenho aqui, ó, que 5 é maior que 7. Isso aqui é falso, né, gente? Porque o 5 ele é menor que o 7. Porém, eu consigo sim agregar um valor de verdadeiro ou falso. Então, se eu consigo agregar esses valores, ele também vai ser uma proposição, tá bem? Agora, o que não seria proposição? E aqui eu tenho exemplos do que não é proposição. 2 mais 4, né? Eu tenho aqui um sujeito, tá bem? Esse aqui é o meu sujeito. Mas eu não vou ter o predicado, eu não vou ter, por exemplo, o resultado final aqui, que seria o 6. Como eu não tenho o predicado, isso aqui não é uma proposição, porque eu tenho que ter os dois, tá? Tanto o sujeito como o predicado. Como também uma frase interrogativa. Eu estou lhe perguntando, por exemplo, que horas são? Eu estou lhe fazendo uma pergunta, né? Você tem que me responder a pergunta e não dizer isso é verdade ou isso é mentira. Tá bem? Então, se eu pergunto que horas são, você vai me responder, são 5 da tarde, né? E não dizer isso é verdade ou isso é mentira. Então, se eu não consigo agregar nenhum valor, não é uma proposição. Ou uma frase imperativa, uma frase onde eu estou lhe dando uma ordem, né? Vá comer, tá bem? Eu estou lhe ordenando, não tem como também agregar aqui um valor de verdadeiro ou falso, tá bem? E a gente já sabe o que é proposição e já sabemos o que não é proposição, tá bem? E aqui a gente tem as proposições simples, é uma afirmação somente com uma proposição, e a gente tem a proposição composta, que é formada por duas ou mais proposições, tá bem? E aqui a gente tem os conectivos, que são as operações lógicas, né? Que são as operações realizadas entre as proposições compostas, tá bem? E a gente tem a negação. Obviamente, a gente usa aqui o não. Nós temos a conjunção, que é o e. Temos a disjunção, que é o ou uma coisa ou outra. Temos uma condicional, que é se. E a bicondicional, que é o se, somente se, tá bem? E cada um deles, a gente vai estar representando aqui, olha, por um símbolo. A negação, nós temos aqui, ó, o símbolo tio, tá bem? A conjunção é o chapeuzinho, né? É o vizinho para baixo. A disjunção é o vizinho para cima. A condicional é apenas a setinha. E a bicondicional é a setinha para os dois lados. Agora vamos traduzir isso aqui. Por exemplo, a negação. Vou até usar aqui os exemplos dos cachorros, né? O cachorro latiu, a negação dessa frase, então vai ser o cachorro não latiu. A conjunção seria o cachorro latiu e o gato miou, né? Eu tenho o i nessa frase, tá bem? A disjunção, o cachorro late ou o cachorro não late. A condicional seria, se o cachorro latiu, então alguém entrou, né? Normalmente os cachorros latem quando entra alguém na casa. E a bicondicional, que seria o se somente se, o cachorro só late se entrar alguém desconhecido na casa. Alguém que ele não conhece, então ele vai latir, tá bem? Agora, por que isso aqui é importante, tá, gente? Porque na lógica matemática, a gente tem as famosas tabelas verdades,
tá? E cai bastante em concurso, tá? Inclusive, uma provinha da Consulpan, 5 questões matemáticas, eram exatamente 5 questões de lógica somente, tá bem? Então, esse conteúdozinho, ele cai bastante e é importante, ó, a gente decorar esses símbolos, tá bem? E o que ele representa. E aqui no slide eu não anotei, gente, mas vou copiar aqui no ladinho para vocês, que também possa cair sobre sentença aberta. O que é uma sentença aberta? São sentenças, tá? Porque a gente não pode nem chamar de proposição, porque proposição a gente tem que dar valor de verdadeiro ou falso, tá? As sentenças eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque é uma sentença aberta, é uma variável, né? Ela não deixa claro as informações, tá bem? Por exemplo, x mais 2 é igual a 5, né? X mais 2 é igual a 5. Aí você pensa, mas o valor de x é 3. Tá, mas a questão, a informação aqui não diz que o x é 3. Então, possa ser que esse x seja 3 ou não. Então, como eu não tenho certeza desse valor, eu não posso afirmar se é realmente verdade ou se é realmente falso. Tá bem? Porque esse x aqui pode ser o 3, beleza, ele vai fechar o 5. Mas e se por acaso esse x for 4? E aí, 4 mais 2 não é 5, é 6. Então, não posso agregar um valor lógico aqui de verdadeiro ou falso, porque esse x é uma variável, eu não sei exatamente que valor ele pode assumir aqui, tá bem? E agora a gente vai começar aqui a montar as nossas tabelas verdades. E aqui a gente vai começar pela negação. A negação a gente usa tanto esse tio, tá? Esse Lzinho aqui deitado, a gente chama ele de cantoneira, tá bem? Pode ser usado qualquer um dos dois, tá? Os dois são válidos. O mais comum mesmo de usar é o tio. Mas se por acaso cair esse outro símbolo, é cantoneira, tá? Significa negação também. E aqui eu vou usar o exemplo do cachorro, né? Já que a gente tá falando de cachorro aqui no outro exemplo. E aí a frase de exemplo para negação eu vou usar o cachorro late, tá bem? E aí como que funciona a montagem aqui da tabela verdade? Primeiro, eu sei que isso aqui pode obter o valor lógico de verdadeiro ou falso, não é isso? Então, a primeira coluna a gente vai fazer verdadeiro ou falso, tá bem? E aí, a negação disso aqui seria exatamente o contrário, né? Se eu tenho que o cachorro late, eu tenho que o cachorro não late. Então, se vou fazer exatamente o contrário, isso aqui eu tenho V, nessa outra aqui, que é a negação do que eu estou afirmando, vai ser o oposto, vai ser falso. E aqui do mesmo jeito, se eu tenho falso, o oposto vai ser verdade, tá bem? E a gente falando aqui de cachorro, aproveitar e mandar um beijo aqui para o meu professor de cadeira de lógica, né, Onésimo Cardoso. Um amor de pessoa, gente. Agora a gente vai aqui para a tabela verdade da disjunção, tá bem? Eu tenho aqui A, B, e eu tenho A ou B, tá? Lembrando que esse símbolozinho aqui, ó, o V para cima, ele representa a disjunção. E a disjunção, né, a gente está separando. Então, aqui a gente vai ler ou, tá bem? A e B, e eu tenho A ou B, tá bem? Primeira fileira, a gente sempre vai colocar os possíveis valores de verdadeiro ou falso. Então, verdade, verdade, falso, falso. E aqui a gente vai fazer exatamente, vamos completar aqui as possibilidades. Eu posso ter a primeira possibilidade, verdade, verdade. Posso ter a segunda possibilidade de verdade ou falso. Posso ter, então, uma terceira possibilidade de falso e verdade, ou falso e falso. Então, para decorar a primeira tabela, VVFF, e a segunda tabela, VFVF, tá bem? E agora o ou, como que vai funcionar aqui a disjunção? A disjunção sempre será verdade. Então, como que a gente completa a tabela da disjunção, tá? Essa terceira tabelinha aqui, ó, sempre será verdade, se pelo menos uma das duas outras opções também for verdade, tá? Então, como que ficaria? Eu tenho aqui, ó, 2V. Então, aqui também vai ser V. A segunda linha aqui, ó, eu tenho V e F. E para eu completar aqui com V, eu preciso ter pelo menos um V. E eu já tenho um V nessas outras duas linhas. Na terceira linha, do mesmo jeito, ó, eu tenho pelo menos um V aqui.
Na quarta linha, eu tenho 2 falsos, né? Eu não tenho nenhum V. Então, já que eu não tenho nenhum V, eu não posso dizer que é verdade. É falso, tá bem? Então, um exemplo bem prático aqui. Brasil fica na América. Brasil fica na América, tá bem? E o Japão fica na Europa. O Brasil fica na América, isso aqui é verdade, não é isso? Porém, o Japão que fica na Europa, isso aqui é falso, tá bem? Porém, a proposição dessas duas juntas vai ser verdade. Por quê? Porque dessas duas afirmações, eu tenho que ter pelo menos uma verdade. Então, se eu tenho que Brasil fica na América, é verdade? Então, toda essa disjunção vai ser verdade. Tá bem? Espero que vocês tenham me acompanhando. Caso não, volta um pouquinho o vídeo e assiste novamente, tá bem? A gente não podemos nos perder aqui nesse conteúdo. Nós vimos a negação, que a gente vai negar um fato, né? Que foi o exemplo do cachorro late e o cachorro não late. Nós vimos, então, a disjunção, que na construção da nossa tabela verdade, para ela ser verdade, tem que ter pelo menos uma verdade, né? Se as duas linhas anteriores forem falsas, então ela é falsa. E agora a gente vai para a conjunção, tá? A conjunção, o símbolozinho é o V para baixo. Na conjunção, as duas proposições têm que ser verdade, tá bem? Para que ela seja verdade. Aqui, ó, eu tenho A, B e eu tenho A e B. Né? A conjunção, ela é o I. Então, preenche na primeira tabela sempre V, V, F, F. E a segunda tabela, VF e VF. Essas aqui são as possibilidades, tá bem? Para que A e B aconteça de ser verdade, eu tenho que ter as duas proposições verdadeiras. Tá bem? Então, ó, nessa primeira linha, eu tenho as duas verdades aqui, olha. Então, a terceira tabela também vai ser verdade. Já a segunda linha, eu só tenho uma verdade. E a conjunção, eu tenho que ter as duas, tá bem? Então, aqui já vai ser falso. Aqui também será falso. E a quarta linha também será falso, tá? Porque a conjunção ou ela é verdade absoluta ou ela não é, tá bem? Então, só consigo dizer que a conjunção de A e B é verdade se as duas proposições forem verdades. Por exemplo, né? Estou dizendo, pegue o lápis e a borracha. Eu não estou mandando você pegar o lápis ou você pegar só a borracha. Eu estou mandando você pegar o lápis e a borracha, tá bem? As duas proposições têm que ser verdades. Então, vamos aqui para um exemplo. Superman voa e o Batman não, tá bem? Eu tenho aqui, ó, uma proposição com uma disjunção. Eu tenho duas proposições, na verdade, né? Que é o Superman voa e a segunda proposição é o Batman não. E eles estão ligados aqui pela conjunção, que é o I, tá bem? Então, eu estou dizendo que o Superman voa. Isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira? Isso aqui é verdade, tá bem? E o Batman não voa. Isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Isso aqui é verdade também, né, gente? Porque o Batman não voa. Então, o que acontece? Eu tenho as duas proposições verdades. Então, a minha conjunção aqui, ela completa vai ser verdadeira, tá bem? Se aqui fosse o Batman voa. Não, gente, o Batman não voa, é falso, né? Então, se eu tiver um verdadeiro e um falso, essa conjunção é falsa, tá? Vamos para a nossa próxima tabela. É a condicional. O que é condicional? Eu só vou se tu for, tá bem? Então, a condicional, né? Essa setinha aqui é exatamente o se, tá bem? Então, eu tenho a tabela A, a tabela B e a tabela A, se B. Novamente, a primeira tabela eu sempre vou preencher com as possibilidades, verdade, verdade, falso e falso. E a segunda tabela, verdade, falso, tá? Então, a condicional só é falso quando A é verdade e B é falso, né? Então, onde que isso aqui acontece? A tem que ser verdade
e o B tem que ser falso, é a nossa segunda linha aqui, né? Então, a segunda linha está dizendo que o A é verdade e que o B é falso. Então, essa minha condicional vai ser falsa e todas as demais vão ser verdadeiras. Ah, e outra coisa, né, gente? O A a gente chama de antecedente. Antecedente. E o B a gente chama de consequente. Por quê? Consequente. Porque o B só acontece se o A acontecer primeiro, né? Aquela história. Eu só vou se tu for. Então, você só vai se eu for. É uma condição, tá bem? Nós temos agora a tabela verdade da bicondicional. Né? A gente já viu o que é uma condicional. Agora a gente vai ver o que é bicondicional. Representada aqui por esse símbolozinho, ó, das setas para os dois lados. E quando que vai ser uma bicondicional? Quando que isso acontece? Na condicional, como que funciona? Né? Vamos supor que a festa do Pacajus. Eu fui lá, aproveitei a festa do Pacajus. Fulana foi comigo. Ela foi comigo. Mas eu necessariamente precisava dela para ir? Não, tá bem? E na bicondicional é diferente. Por quê? Porque eu só vou se fulana foi, a fulana só vai se for comigo. Eu só vou se tu for e tu só vai se eu for, tá bem? É diferente de você ir só e não depender de ninguém, tá bem? A bicondicional fala isso. A então B e B então A. Novamente, aqui para a tabela verdade. A primeira tabela sempre é VF. A primeira linha sempre é VV e FF. E a segunda é VF e VF. Por que mesmo, né, gente? Novamente, as possibilidades. Eu posso ter a possibilidade de verdade, verdade, a possibilidade de verdade, mentira. Posso ter a possibilidade de falso, verdadeiro e falso, falso. Tá bem? Agora, esse aqui, ó, você lembra o que essa seta aqui representa? Essa seta é a condicional, não é isso? E para condicional acontecer, eu tenho aqui A, então B. Para isso acontecer, né, eu tenho aqui uma condição, uma condicional. E para condicional acontecer, eu tenho que ter a seguinte sequência. A sequência tem que ser essa. Verdade, falso. E onde eu tenho aqui verdade e falso? Eu tenho aqui na segunda linha, tá bem? Eu tenho bem aqui, ó. Verdade e falso. Então, isso aqui vai ser falso e todas as demais serão verdade. E agora eu tenho aqui, ó. B, então A. Novamente, outra condicional, tá bem? E para condicional acontecer, eu tenho que ter exatamente a sequência verdade e falso, tá? E eu tenho exatamente aqui, ó, na terceira linha, tá? No caso, como eu fiz a reversa, né, de B para A, eu vou ter aqui verdade e falso nessa sequência. Então, a minha terceira linha aqui vai ser falsa e todas as outras demais serão verdadeiras. Preenchemos aqui, então, as 4 colunas, a gente vai para a quinta, né? O que a quinta está dizendo? Está dizendo exatamente A, então B, e B, então A. Né? Lembrando que esse aqui, ó, é a conjunção, né? Uma coisa e outra. E para a gente preencher essa tabelinha, a gente vai descartar essas 2 colunas, né? Porque a gente já precisou dela. Não precisamos mais, vamos precisar apenas, ó, da terceira e quarta coluna aqui, tá bem? A bicondicional só será verdade quando eu tenho as 2 verdades, tá bem? Como assim, ó, aqui eu tenho 2V, então é verdade. Esse aqui eu já tenho F e V. A terceira linha também já vou ter V e F. Eu só vou ter novamente VV na quarta linha, tá bem? Então, vou ter essas 2 verdades e essa aqui já será falso, tá bem? Então, um exemplo aqui mais prático. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3 igual a 3. Verdade. Se, isso aqui só acontece se 3 mais 4 for igual a 9. 3 mais 4 igual a 9, a gente sabe que é falso, tá bem? Então, se eu tenho V e F, né, eu tenho verdadeiro e falso, e eu estou usando o se, somente se, gente, logo tudo vai ser falso. Por quê?
Eu estou dizendo que isso aqui só pode acontecer se outra coisa acontece. Porém, essa outra coisa é falsa, né? Então, automaticamente, ela já anula toda a afirmação que eu estou falando. Tá? Então, a bicondicional se trata disso. Eu só posso dizer que uma coisa é verdade se eu tenho absoluta certeza, né? Se eu tenho a verdade dos dois lados, tá bem? Se aqui, por exemplo, fosse 3 igual a 3, se, somente se, eu vou nem escrever, vou só botar aqui a setinha. Se, somente se, 3 vezes 1 igual a 3, tá bem? Eu tenho verdade aqui dos dois lados, né? Isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Logo, toda essa proposição é verdade, tá bem? A bicondicional funciona exatamente assim, uma coisa só acontece se a outra acontecer também. Então, se um é falso, já é falso, beleza? E agora a gente vai ver a tautologia. O que é tautologia, gente? Uma proposição composta que assume apenas valor verdade, nada menos que isso. Como assim? Se a gente fosse montar uma tabela, no final das contas, tudo tem que ser verdade. Se não der verdade, não é uma tautologia. Deve ser alguma das outras acima, né? Mas tautologia tem que ser tudo verdade, tá? Um exemplo aqui. Na eleição, o candidato será eleito ou não será eleito, né? Uma possibilidade. Então, vamos aqui para a nossa tabela. Como que funciona? Eu tenho aqui que o candidato é o meu sujeito, não é isso? Então, ele é o meu A. Novamente, eu tenho a possibilidade de verdadeiro ou de falso. E aí, eu tenho a negação disso. Ele pode ser eleito ou não, né? E a negação é sempre o oposto. Se eu tenho aqui verdade, aqui será falso. E se eu tenho falso, aqui será verdade. Na terceira coluna, o que eu tenho aqui? Eu tenho a negação, né, que é esse tiozinho, que é o não. E eu tenho também a disjunção. O que é a disjunção? A disjunção ou é uma coisa ou é outra, né? Que na verdade está até escrito aqui, ó, ou, né? O candidato será eleito ou não será eleito. Então, uma disjunção, representada aqui por esse símbolo, né? Então, como que eu leio isso aqui? O candidato será eleito ou não será eleito, né? Isso aqui, essa afirmação, ele será eleito ou não será eleito, não é verdade? Sim. Embaixo da mesma forma, ele será eleito ou ele não será eleito, é verdade também. Então, quando eu tenho que esses dois resultados finais, ele é verdade, eu tenho aqui então a tautologia, tá bem? Que o final aqui, essa última coluna, é verdade. Então, se tudo é verdade, é uma tautologia, tá bem? Agora sim a gente vai para tão esperada questões resolvidas, tá bem? E, gente, realmente, você olhando aqui para essas questões, eu vou passar aqui para você ver. Sem ter o conteúdozinho aqui introduzido, não tem como você adivinhar. Você iria realmente chutar, gente, porque, olha, lógica, você realmente tem que parar e estudar, tá bem? Uma certa proposição tem a seguinte estrutura: P, se Q ou R acontece, tá bem? Então, isso aqui só acontece se isso aqui acontecer primeiro. O número de linhas da sua tabela verdade é de... Aqui você poderia montar a sua tabela verdade, daria um trabalhinho. Então, vamos ao direto ao assunto, né? O que ele quer saber? O que essa questão quer saber? Ele quer saber o número de linhas, tá bem? O número de linhas. E como que a gente sabe o número de linhas sem precisar montar toda a tabela verdade? É simples. Eu sempre vou ter aqui, ó, o 2 como base e o meu expoente vai ser n, tá? Então, o número de linhas aqui sempre vai ser 2 elevado a n. Agora, quem que é esse n? Esse n, ó, é quantas letras eu vou ter aqui, ó, quantas proposições. Eu tenho uma proposição, duas proposições, 3 preposições, tá? Então, 3 proposições. Logo, eu vou ter 2 elevado a 3. E aqui é 2 vezes 2, que é 4, e 4 vezes 2 é 8, tá bem?
Nosso item correto aqui é o item C, 8 linhas. Questão de número 2. Vamos ler com atenção. Considere a proposição a seguir, tá? Vamos ler aqui essa frase. Quando Ana vai à escola de ônibus ou de carro, ela sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro. Assinale a alternativa que expressa corretamente a proposição acima em linguagem lógica formal. Assumindo que P, quando Ana vai à escola de ônibus, tá? Então, vamos aqui, ó, marcar. O P aqui é o quê? Quando Ana vai à escola de ônibus, tá? Também aqui, ó, quando Ana vai à escola de ônibus. Depois eu tenho aqui o quê? Quando Ana vai à escola de carro. De carro. Trocando a cor novamente. Quando Ana R, ela sempre leva um guarda-chuva. Possa ser que faça sol, aí ela pega o guarda-chuva para usar de sombrinha, né? Ou quando chove, que ela fica protegida da chuva. Ela sempre leva um guarda-chuva, tá? E por último, é o S. Ela sempre leva dinheiro. Primeiro, a questão tá mandando você assumir isso aqui, tá bem? Então, você tem que substituir, ó, cada frase, a letra que a questão está ordenando você fazer, tá bem? A partir do momento que você não faz os primeiros passos que a questão está lhe indicando a fazer, você tende a errar a questão 100%. Se ela tá lhe mandando fazer algo e você não faz, vai errar, tá bem? Então, assumindo isso aqui, né? P, quando Ana vai à escola de ônibus. Isso aqui é o P. Voltando aqui para a frase. Quando Ana vai à escola de ônibus ou. Esse ou, gente, é o quê? É uma condicional? Não, tá? Esse ou, ela é uma disjunção. Ou ela vai de carro ou ela vai de ônibus. Ela não pode mais dois cantos ao mesmo tempo, né? Ou ela vai um ou ela vai com o outro, tá bem? Ou de carro, né? Como é que é o carro aqui, ó? O carro está representado por letra Q. E quando é a disjunção, a gente usa o símbolozinho, Vzinho para cima aqui, ó. Ou, eu falei para vocês decorarem os símbolos, tá bem? Então, tem aqui a primeira parte, né? Quando Ana vai para a escola de ônibus ou de carro. É tudo isso, toda essa frase aqui que eu falei para vocês é P ou Q. Tá bem? Continuando, né? Aí dá uma vírgula aqui, ó. A história continua. Ela sempre leva um guarda-chuva. Isso aqui, a questão mandou assumir que valor? O valor R. Né? Então, R. I. Esse I, ele representa o quê? Uma conjunção. É isso e aquilo. Né? Então, quando é uma conjunção, eu uso o chapeuzinho para baixo, o Vzinho para baixo, tá bem? Também leva dinheiro. O também leva dinheiro, eu tô assumindo aqui, ó, letra S, tá? Analisando o que a gente escreveu aqui, que eu escrevi aqui. Eu tenho aqui P ou Q e tenho R e S, né? Aqui de cara, ó, se a gente analisar os itens que se encaixam, ou seria o item A ou seria o item D, tá bem? Só que prestem atenção. Quando Ana vai à escola, ela sempre leva, tá bem? Eu estou dizendo que quando Ana vai à escola, quando acontece esse evento, aí ela vai e leva aquilo, né? Porque não tem como ela levar um guarda-chuva e um dinheiro para um canto que ela não vai. Ela primeiro precisa ir para poder levar o guarda-chuva e o dinheiro. Uma coisa só acontece se a outra acontecer. E o que isso aqui representa? Isso aqui representa uma condição. A condição que a Ana só vai no carro ou no ônibus quando ela vai à escola. Né? Isso é uma condição, a gente está falando de uma condicional e o símbolo que a gente usa para condicional é a setinha, tá bem?
Então, aqui, ó, para que não haja dúvidas, é o item D. Questão de número 3. Considere as seguintes sentenças. Outra dica, tá, gente? Eu acho que eu sempre falo isso, mas eu vou repetir. Atenção nas palavras, no que a questão está lhe dizendo. Né? A questão passada, ela estava mandando, ela estava lhe ordenando a assumir as letras para determinadas proposições. Aqui já não é proposição, gente, ó. Já deixa bem claro, sentença. Você lembra que a gente falou o que é sentença? Sentença não é proposições, porque a proposição eu posso agregar um valor de verdadeiro ou de falso. A sentença não. A sentença ela deixa aí dúvidas, ela não deixa as informações claras, tá bem? Primeiro, ela foi a melhor turma. Ela foi a melhor aluna da turma de 2022. Mas aí eu te pergunto, ela quem? Não sei quem é ela, tá? Então, o que eu tenho certeza, aqui já pra gente eliminar os itens, é que a primeira afirmação é uma sentença aberta, né? Porque sentença aberta é quando tem dúvidas, quando não tá muito claro, né? E ela, a gente não sabe quem é ela. Então, o item 1 é uma sentença aberta, tá? Então, aqui a gente fica em dúvida entre o item C e o item D. A gente vai ver qual dessas duas aqui vai ser a nossa correta, tá? Porque essa aqui já não dá certo, ó. Segunda afirmação aqui. Mário foi diretor do Colégio Liceu em 2020. Eu tenho sujeito e tenho um predicado. E se eu tenho esses dois, eu tenho uma proposição. Isso aqui é uma proposição. Porém, a questão não quer saber da proposição, tá, gente? A questão quer saber o que? Da sentença. E aí eu já sei que o item 2 não pode estar, o item 2 não está aqui no meio das opções corretas, tá bem? Só que a gente analisando aqui, realmente, os itens que sobraram não tem o 2, tá? Analisando, então, o terceiro. X mais Y. E esse 2 ficou do lado, gente, mas esse 2 é aqui, ó, tá? Deixa eu corrigir aqui pra vocês. X mais Y sobre 2. O 2 é aqui embaixo, tá? X mais Y sobre 2 é um número par. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Eu não sei qual valor X e o Y aqui representa, porque ele não diz, tá? Ele só diz que é um número par. Mas aí, se eu tenho que esse X é 5 e esse Y é 6, eu vou ter 11. E 11 dividido por 2 é 5,5. 5,5 é par da onde, gente? Né? É que ele não especifica os valores de X e Y. Então, não posso dar uma certeza se realmente é verdadeiro ou se é falso. Tá bem? Então, se eu não posso agregar um valor lógico, eu tenho que isso aqui não é uma proposição. Isso aqui é uma sentença aberta. Tá? É aberta, é variável, eu posso agregar outros valores a ela. Tá? Então, aqui o 3 é uma sentença. O nosso item correto aqui vai ser o item C. Apenas a sentença 1 e 3 são abertas. Questão de número 4. A gente falou disso agora há pouco, é a tautologia. E aqui o interessante dessa questão, tá, gente, é que ela explica o que é tautologia. Tautologia é toda proposição sempre verdadeira, independente dos valores lógicos da proposição que as compõe. Das alternativas abaixo, o que apresenta uma tautologia é. E apesar da linguagem ser um pouco confusa para alguns, gente, tem umas coisas que é bem lógica, tá? Bem lógica mesmo. Por exemplo, essa última aqui, né? Vamos lá, vamos começar de baixo para cima agora. Paulo vai ao cinema. Tá. Se, somente se,
Se, somente se, ó. Qual é o símbolozinho? João joga basquete. João joga basquete. Esse se, somente se, gente, é uma bicondicional, né? Uma coisa só pode acontecer se a outra acontecer também, tá? Agora me fala o que tem a ver o Paulo e o cinema com o João jogar basquete, tá bem? Como essa D não tem uma afirmação lógica, eu não posso agregar verdade para os ambos, a D aqui, ela está desclassificada, pode-se dizer assim, tá bem? Opa! Item C. Se Carlos é inteligente e Marcos é bonito, então Carlos é inteligente e Marcos não é chato. Momento nenhum aqui da primeira parte dessa condicional. Aqui é uma condicional, né, gente? Olha. Se, né? Então, aqui é uma condicional. Então, se Carlos é inteligente e Marcos é bonito, aí Carlos é inteligente e Marcos não é chato. Gente, no momento nenhum da frase aqui, dessa proposição, ele fala chato. Ele fala que Marcos é bonito. Marcos é bonito. Mas isso também não quer dizer que Marcos não possa ser chato. Tá bem? Então, essa C também ela está desclassificada. Item B. Se Paulo é professor e Ana é professora, então Paulo só é professor se somente se Ana for professora. Voltando aqui, vamos ler devagarzinho. Se Paulo e Ana é professora, os dois são professores, não é isso? Então, tem aqui, ó, Paulo e Ana, os dois são professores. Isso é uma afirmação, né? Então, aqui é verdade, verdade. Então, se Paulo é professor, isso aqui só ocorre se Ana também for professora, tá? Então, se eu tenho se, somente se, eu estou falando que isso aqui é uma bicondicional, uma coisa que acontece se a outra acontecer também. E se eu tenho duas verdades, eu tenho então que toda essa proposição também é verdadeira, tá? Então, o item B aqui, até agora, é o correto. Mas vamos ver esse item A, vamos analisar ele. João é magro e Pedro é alto. Eu posso afirmar que João é magro e Pedro é alto. Porém, a gente está falando o quê, gente? A tautologia, né? Eu tenho que ter as duas proposições verdadeiras para me poder assumir um valor lógico de verdade. Isso aqui a gente não sabe, tá bem? Então, o item correto aqui, né, o item B. E é isso, gente. Vocês viram que para resolver essas questões a gente precisou sim dar uma revisada no conteúdo de lógica, matemática, tá, gente? Não é só raciocínio lógico, tá bem? É lógica, é proposições, é negação, é disjunção. Tudo isso aí você tem que dar uma revisada antes de encarar a sua prova, tá bem? E é isso, gente. Até a próxima e boa sorte!